Assim, né? Vamos acompanhando aí. Nessa linha, Arthur, você quer complementar alguma coisa, meu cara? Por enquanto não, pode Não, tocar. podemos ir aí. Então, show de bola. Cara, então, para quem não conhece ainda, né, um fundo gigante, super famoso, né? Mas para quem não conhece, explica um pouco mais da estratégia dele para a gente, por favor. Legal. Então, vamos lá. Como eu disse, a Kinea começou a atuar nesse mercado de fundos de CRI lá em 2012, né? Então já fazem 12 anos que a gente está nessa atuação, que é bastante coisa. E o Canip, que é o fundo temático aqui de hoje, ele nasceu em 2016. Então ele já está completando seus 8 anos de história, um fundo bastante antigo. E quando a gente criou o KNCR, ele era um fundo de CRI convencional, vou chamar assim. A gente não tinha ainda muito claro como ficaria desenhada a nossa prateleira de produtos como um todo. E ele tinha operações indexadas ao CDI, indexadas à inflação, mas uma coisa que sempre foi muito óbvia para a gente era o investidor que estava acessando aquele tipo de produto, ele não queria correr risco. Ele queria o rendimento, queria o spread de crédito, né, ter um nível de retorno talvez maior do que ele conseguiria fazer sozinho, mas ele não queria correr um risco descabido ali na carteira, porque na média o investidor brasileiro é um investidor mais conservador. Então, isso sempre foi muito claro. E aí, quando chegou em 2016, a gente começou a tomar a seguinte decisão. O KNCR, pelo momento de mercado que a gente viveu de 2012 a 2016, que foi um momento de elevação na taxa de juros, ele naturalmente acabou ficando mais indexado ao CDI. Porque no momento que você tem essa elevação de taxas de juros, você quer se proteger disso, né? Normalmente os investidores buscam isso. Então, ele naturalmente acabou ficando com essa característica. E aí, lá em 2016, a gente chegou à conclusão e falou assim: beleza, então vamos separar esses dois universos. A gente vai ter a mesma estratégia, o mesmo time de gestão, a mesma forma de atuar, a mesma forma de analisar, nada muda. Só vai ter uma coisa que vai mudar, que é o indexador de cada uma das operações. Então, o Canip, que o nome é Kinea Índice de Preços, é justamente o fundo de CRI da Kinea com baixo risco de crédito, exatamente como era o KNCR desde 2012, com as 100% das suas operações indexadas à inflação, e o KNCR, a partir daquele momento, cada vez mais foi se tornando esse fundo 100% indexado ao CDI. Então a gente criou esses dois braços. Aí, falando mais da estratégia aqui, né? Eu já comentei um pouco, foi muito breve para essa percepção que a gente teve, deve ter sido lá perto de 2013, mais ou menos, um ano depois da gente começar, que ficou claro para a gente de que eu comprar CRIs que o mercado como um todo já acessava, e a única forma que eu tinha de agregar valor fazendo isso era o meu crivo de crédito, minha capacidade de análise de crédito, talvez uma pessoa física não conseguiria fazer sozinho. Como eu estava falando de operações na média de boa qualidade, isso acabava trazendo pouco diferencial competitivo, porque na prática o investidor teria a decisão de ou comprar o CRI sozinho, ou então comprar através do meu fundo. Só que quando ele compra o meu fundo, ele paga taxa de administração. Tudo bem, tem vantagens, tem diversificação, tem talvez mais liquidez do que você teria comprando só um CRI, mas olhando do viés de retorno, muitas vezes eu acabava tendo uma dificuldade ali de justamente trazer um diferencial para o investidor. Beleza. Então, a gente pensando nisso, a gente falou, putz, então a melhor forma que eu tenho de agregar valor vai ser, ao invés de comprar crédito, CRIs que estejam já disponíveis no mercado, eu vou lá e vou originar minhas próprias operações. Por que isso é uma vantagem competitiva? Tem dois prismas que a gente tem que olhar para essa tomada de decisão. Primeiro é justamente o retorno. Quando eu vou lá e origino a minha própria operação, eu tenho vários custos que eu consigo eliminar nesse processo. Então eu tiro o custo de estruturação, eu não cobro isso, eu faço de graça porque o retorno que eu vou ter é a taxa de administração que o fundo me paga. Eu não preciso ganhar mais para cada operação que eu monto. Então eu consigo eliminar esse custo que uma operação de mercado teria sido onerada aqui. Segundo, eu não preciso remunerar ninguém que vai fazer a venda ou distribuição desse produto, porque todo o recurso que eu tenho aqui eu vou usar para integralizar. Eu serei o único comprador. Então eu não preciso dar incentivo, porque eu já quero comprar, fui eu que estruturei, eu já tenho esse interesse. E no momento que eu elimino tanto o custo de estruturação quanto o fee de distribuição, na prática eu tenho a empresa que está tomando essa dívida tem um custo na cabeça muito menor. Se ela consegue eliminar esse custo da conta, na prática ela pode topar pagar um juros mais caro, porque ela economizando de uma ponta, ela me dá um pouco mais de eficiência aqui,
mas se eu olhar a TIR dela, né, o total dela aqui, ela acaba também tendo uma eficiência. Então, acaba sendo um ganha-ganha entre nós e a companhia. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, me gerou o primeiro ponto. Operações que me entregavam um maior nível de retorno, dado um mesmo nível de risco. Segundo, eu comecei a acessar operações que o cliente não conseguia acessar sozinho, porque eu tomei inteiro. Então, eu fui lá e comprei e só eu tinha aquilo. Então, ele não consegue tomar essa decisão, né? Ah, eu vou pagar a taxa de administração da Kinea e acessar a mesma operação que eu faria sozinho? Não tinha mais essa possibilidade. E aí, eu falei que tinha 2 prismas, né? Falei um pouco do retorno, da exclusividade, mas o segundo prisma talvez seja a mais importante, que é justamente a capacidade de interferir no momento em que a operação é estruturada. Porque tem uma diferença de pensamento no momento que um banco de investimentos estrutura uma operação e quando uma gestora que vai ser obrigada a carregar aquele produto até o final estrutura a operação. Porque a empresa, o banco de investimentos que quer fazer a distribuição, obviamente ele vai ter seus crivos ali, vai fazer um trabalho diligente também, mas a partir do momento que eu tenho a obrigação de carregar aquela operação para sempre, eu preciso já desde o início, desde o D0, criar travas, criar proteções ali, a gente chama de covenants, né, que são limitações que eu imponho à companhia para que ao longo da operação a operação continue se mantendo saudável. Então, vou dar exemplo. Eu não quero que a empresa tome novas alavancagens. Se ela tomar uma nova alavancagem, ela precisa me pré-pagar. Por que isso é importante? Porque eu, no momento que eu dou um cheque, eu estou calibrando ali para o que ela precisa. Muitas vezes ela vai adquirir um prédio, um galpão, um shopping, seja lá o que for, e eu já sei exatamente quanto que ela precisa de alavancagem. Mais do que aquilo, ela começa a ficar talvez perigosa, talvez ficar numa situação que eu não tenha conforto. Então, conseguir impor esse tipo de limitação no momento de estruturação é extremamente importante. Uma outra forma de olhar, né? Tem diversas operações no mercado que ficaram famosas porque tiveram esse tipo de problema. A empresa chega numa situação ali que ou ela quebra uma dessas limitações, um desses covenants, ou ela deixa de pagar uma parcela da PMT, ou acontece qualquer coisa que você precisaria convocar uma assembleia para deliberar sobre algum tipo de assunto. E a partir do momento que isso acontece e você tem uma operação que está distribuída no mercado como um todo, você precisa começar a juntar quem tem a posição, quem tem participação ali no ativo. E aí, muitas vezes, para você deliberar alguma coisa, você vai precisar de 25%, às vezes até 50% de quórum para chegar nessa conclusão, para chegar nessa decisão. Quando eu sou proprietário único e exclusivo da operação como um todo, eu efetivamente tenho a capacidade de tomar essa decisão sozinho. Eu não preciso juntar pessoas físicas. Porque quando você acaba ficando com esse passivo ruim, com essa dependência de pessoas físicas que muitas vezes não têm o conhecimento, não têm o interesse, não estão alinhadas o suficiente, muitas vezes a pessoa tem uma participação pequena ali, não é algo tão relevante ali dentro da carteira e é um operacional complexo. Eu começo a ter um risco de que muitas vezes eu talvez não consiga resolver o problema, ou tenha muito mais dificuldade para resolver o problema. Quando eu tenho 100% da operação, eu vou direto em companhia, eu sento ali, resolvo e saio com uma decisão. Então, a gente consegue ser mais ágil nesse processo como um todo. Então, isso acaba trazendo um diferencial competitivo super relevante. Vou até trazer um contraponto que, eventualmente, as pessoas poderiam falar. Se você vai ter que comprar 100% das operações o tempo inteiro, você acaba ficando mais concentrado. Talvez você teria uma forma de diversificar, seria comprar um pedacinho pequeno de várias operações, e aí eu estaria mais protegido. A gente discorda um pouco desse pensamento. Porque muitas vezes, quando você compra uma participação pequena de cada uma delas, você não participou da estruturação, você entrou com o bonde andando já, você só comprou uma operação de mercado, você não vai ter essa capacidade de tomar decisões sozinho, você não teve essa participação no momento que você estava montando o que seria o CRI, justamente para poder colocar as proteções que você achava importante, e aí você acaba sendo passageiro em diversas operações. Pode ser que não dê problema, pode ser que se der problema vai ser um percentual pequeno, porque você está diversificado. Mas existe o risco de você começar a ter vários problemas concentrados e você tem pouco o que fazer ali na atuação de cada um deles, justamente porque você estava como um passageiro. Então a gente não gosta muito dessa atuação. Diversificação é importante, não estou falando o contrário aqui, só que para nós a diversificação ela vem com o tempo, porque conforme eu vou crescendo o fundo, ele vai atingindo um tamanho maior, eu consigo justamente entregar isso para o investidor, ainda seguindo a minha estratégia. Então, já dando um pouco de números do Canip, né?
O Canip tem um patrimônio de quase 8 bilhões de reais. É o maior fundo da Bolsa hoje. Então, ele já teve um período de amadurecimento aqui que permitiu que eu seguisse a minha estratégia, tendo controle das operações como um todo e, ao mesmo tempo, atingindo um nível de diversificação que a gente tivesse conforto. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aproximadamente 100 CRIs dentro da minha carteira. Então, assim, o nível de diversificação que a gente conseguiu entregar para os investidores é bastante robusto, ele existe, e acho que é um ponto importante. Para terminar de falar de estratégia aqui, fora originar nossas próprias operações, a gente sempre teve um viés muito imobiliário. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não gosto muito da ideia de você financiar uma empresa, que seria o crédito corporativo, né? Que você está correndo o risco do balanço de uma empresa. Porque na nossa visão, o que a gente melhor sabe fazer e que a gente consegue agregar mais valor é financiar projetos, financiar ativos imobiliários. Qual que é a diferença, né? Ao invés de eu dar, por exemplo, dinheiro para a Iguatemi, e aí a única coisa que me garante que ela vai conseguir me pagar de volta, que a capacidade financeira da companhia, o que eu faço é financiar no nível do ativo. Então, por exemplo, uma operação que está no KNCR, não está no Canip, mas só para usar aqui, a gente financiou o JK Iguatemi, que é uma operação icônica. Para quem é de São Paulo, talvez seja um dos principais shoppings aqui, um dos shoppings mais alto padrões que a gente tem, tanto em São Paulo quanto no país. E a gente fez uma operação em que a Iguatemi é a devedora e ela nos deu aqui como garantia o próprio JK Iguatemi. Por que isso é importante? Porque, independentemente do que acontecer com o balanço da empresa, que é uma empresa excelente, mas que pode piorar, eu tenho o ativo dado como garantia. Que se por acaso acontecer qualquer coisa, a empresa quebrou, teve uma pandemia, aconteceu qualquer coisa, e ela perdeu a capacidade financeira de pagar aquilo, eu tenho um ativo que eu sei avaliar, eu sei precificar, se precisar eu tenho equipe imobiliária para fazer gestão desse ativo enquanto eu não conseguir fazer alienação para recuperar meu dinheiro de volta. E mais uma vez, é um ativo tão icônico que vai gerar duas coisas. Se eu precisar vender, vai com certeza ter empresas querendo comprar, assim, a discussão vai ser preço, mas que vai ter gente interessada em comprar um dos melhores shoppings da cidade de São Paulo, eu não tenho dúvida alguma. Mas segundo, gera um incentivo extremamente relevante de que a companhia continue pagando as parcelas. Porque imagina o fato relevante, e aí vou mudar até de exemplo, imagina o fato relevante de um fundo imobiliário falando que ele perdeu um ativo que representava 50%, 40%, 30% do patrimônio do fundo, porque ele deixou de pagar a parcela. A gestora teria uma complicação tão grande que ela nunca mais ia conseguir captar. Ela tem um risco de imagem, ia ficar super complexo uma situação como essa. Então, o fato da gente usar imóveis como garantia é justamente para trazer esse alinhamento com o devedor, que ele vai querer continuar pagando, porque senão ele vai perder o imóvel. E aí, quando a gente fala de operações high grade, que são como a tradução seria baixo risco de crédito, muitas vezes a relação de quanto dinheiro eu emprestei para quanto vale minha garantia é uma relação pequena, ou seja, eu empresto pouco dinheiro para quanto vale o imóvel que me foi dado. Então, no caso de um escritório, por exemplo, muitas vezes a gente empresta 100 milhões para um escritório que vale 200. Então, a companhia lá que tomou, ou o fundo imobiliário que tomou esse cheque aqui de 100 milhões, por que ela deixaria de pagar, sendo que ela vai perder o dobro do que quanto ela me deve ainda? Talvez, se for o caso que ela está tendo dificuldade, talvez ela venda um outro ativo para conseguir continuar me pagando aqui, talvez ela vá renegociar comigo, talvez ela venda o próprio ativo que me foi dado como garantia, a gente teria que aprovar, mas ela poderia fazer isso. Então, a gente traz um alinhamento extremamente importante. Só para terminar um pouco sobre a estratégia do fundo, o fundo ele tem a maior parte das suas operações em 3 segmentos mais específicos, que são os segmentos mais tradicionais do real estate. Então, eu estou falando aqui escritórios corporativos, shopping centers e galpões logísticos. Isso representa 85% do fundo como um todo. Tem uns 10% que é residencial, que é uma vertente que a gente tem entrado mais recentemente, mas que não é exatamente o core desse produto. E, sendo bem sincero, eu acho que cada vez mais o Canip deixa de se comportar como um fundo de CRI. Por que eu quero dizer isso? Quando a gente olha para as outras casas, a gente olha como o mercado como um todo atua, normalmente os produtos são mais mistos em termos de estratégia. Muitas vezes o fundo tem IPCA, tem CDI, tem baixo risco, tem mais alto risco, alguns compram até cotas de fundo imobiliário como uma estratégia para tentar obter um pouco mais de retorno em alguns momentos. O nosso fundo, ele só compra operação de baixo risco de crédito indexado à inflação.
E a nossa ideia é que em algum momento ele se torne quase como se fosse um ETF, um ativo extremamente líquido, que você consegue montar uma posição ali, de juros real isento, de PCA mais isento. Então esse vai ser o objetivo que a gente teria aqui. Eu adoraria daqui 10, 5 anos falar que eu tenho um produto aqui com liquidez de 100 milhões por dia, 1 bilhão por dia aqui, extremamente diversificado, com inúmeras operações que você usa para quando você vai compor o seu asset allocation. O que eu quero dizer com isso? Não quero ficar usando palavras desafiadoras aqui. Quando você vai conversar com o seu especialista, quando você vai conversar com o seu assessor, quando você vai conversar com o seu banker, quando ele monta aquela pizzinha de, você tem um pouquinho em ações, um pouquinho internacional, um pouquinho em previdência, a gente gostaria que esse produto não fosse enxergado como um alternativo, que é normalmente onde os fundos imobiliários se enquadram. A gente gostaria que ele fosse enxergado ali como um produto de juros real que entrega um spread de crédito e tem isenção. É basicamente isso que a gente enxerga aqui como o objetivo de longo prazo para esse produto. Show de bola, meu cara. Eu acho que é isso mesmo, né? Tava até rindo sozinho aqui quando você falou que quando você pega a operação como um todo, né? E aí pode ser que prejudique isso na diversificação, mas eu tava rindo lembrando do tamanho do Canip, né? Um fundo gigantesco aí, tá ali chegando uma diversificação bizarra, né? Porque normalmente é isso mesmo, né? Que a gente vê, né? Ou a pessoa, ou o fundo escolhe ter a maior parte de uma operação, só que diversifica menos, ou fica pulverizado em várias, né? Só que aí aqui, né?